E como que foi, assim, entre entrar no jornalismo e decidir que você queria essa bagagem em finanças, você entrou no banco primeiro, ou isso veio depois? Como é que foi? Eu entrei no banco quando eu estava mais ou menos na metade da faculdade. Eu lembro que na época abriu o concurso. Aliás, eu fiz o concurso antes de entrar na faculdade. Eu estava terminando o segundo grau. Abri o concurso para o banco e o concurso é para você ser escriturário a nível médio. Eu lembro que na época meus pais falaram muito, né, filha, faz, porque as matérias que caem são parecidas com o que eu já estava estudando para o vestibular. Tinha conhecimentos bancários, que era diferente, mas português, matemática, informática, inglês, enfim. Falaram, faz, porque é 6 horas o trabalho, né? Se você Aham. passar, você, enfim, decide se vai. Eu fiz e passei. E aí, quando eu estava na metade da faculdade de jornalismo, eu fui chamada. Aí veio aquela dúvida, né? E aí? Estava caminhando já para um rumo para trabalhar com comunicação corporativa, que eu já gostava, e veio a oportunidade do banco. Resolvi testar o banco, entrei e descobri que, imagina, uma pessoa com. Eu tinha acho que 20 anos na época. Banco para você é uma agência, né? Uma agência, um TAA. Exatamente, Você não tem ideia exatamente. do tamanho da empresa. E quando eu entrei, eu falei, gente, mas tem todas essas possibilidades, né? E na época eu descobri que tinha um departamento de marketing. Eu falei, mas peraí. Eu estudo jornalismo e tal, tenho um departamento de marketing, eu gosto de comunicação corporativa, vai que dá certo, né? Vai que eu acabo traçando esse caminho. E me coloquei um prazo. Falei, bom, como eu ainda estou na faculdade, eu vou testar por um ano, vou ver, né, se gosto, se me adapto. Se eu não me adaptar, eu saio, ainda tem mais um ano para fazer estágio, enfim, buscar Uhum. mercado. E deu certo. Em um ano eu fui para a área de marketing do banco. E aí, enfim, foi uma grande realização, porque eu estudava o tema e consegui trabalhar com ele. E lá Legal, eu descobri que o banco era muito maior do que o marketing legal, e dei legal. umas voltas por aí. Não, porque eu, assim, quando... Bom, isso, vamos dizer assim, com muita informação, né? Eu tava estudando administração aqui na USP, em São Paulo, e eu ainda assim não tinha muito mais visão do banco do que a agência. Para mim é isso. Eu sabia que metade dos meus colegas da sala estagiavam em algum banco. Acho que assim, tinha uma boa parte que estagiava em atacado, uma outra boa parte que estagiava no varejo, mas eu não tinha muita dimensão do que era o varejo. Até que o dia que eu resolvi, eu só prestei o trainee pro Itaú porque falava, tinha digital em algum nome, na parte do nome, e porque eu podia entrar sem estar formado. Eu falei, no pior cenário, Se tipo eu não assim, gostar, vou embora. eu fiz no meu Tudo último certo. ano e tal. E mesmo nas descrições lá, eles falando, é engraçado porque eu acho que eu tive esse desafio, né? Dentro do banco, você explicar para quem tá de fora o tamanho do banco, parece que você tá explicando, mas ninguém entende de verdade. Perfeito. E foi só lá dentro que eu falei, meu Deus do céu, assim, que colosso que é isso, assim. Né, e você imagina a complexidade de uma instituição que tem 214 anos, que Caraca. está em quase todos os municípios brasileiros. Então, complexidade não só da atividade bancária, mas de logística, de distribuição, de treinamento, de cultura organizacional. Então, eu quando entrei no banco, eu tinha essa visão. Falei, não, banco é aquela fachada amarela, Aham. tem um TA, senta lá, põe o cartão, sai dinheiro. Isso era banco para mim, né? E aí eu descobri a grandiosidade da empresa. E como é que era, por exemplo, porque essa é a porta de entrada de todo mundo, né, no Perfeito. Banco do Brasil. É, todo mundo tem essa formação, tem acesso a essa dimensão do que ou sei lá, isso talvez ocorre mais em algumas praças que tem alguns escritórios maiores, não sei. Eu acho que todo mundo acaba tendo essa dimensão, porque quando você entra no banco, a gente tem uma estrutura de universidade corporativa muito bacana, aliás, uma das mais premiadas. E quando você entra no banco, você recebe muita informação e cursos para entender o contexto, o propósito da empresa, qual que é a sua parte de contribuição ali. E acho que no dia a dia a gente percebe a complexidade. Eu lembro uma coisa curiosa, que no meu primeiro dia, na hora do almoço, eu liguei para minha mãe e falei, mãe, não sei se vai dar. Porque tinha passado assim, ó, 1 hora e meia, eu já tinha atendido uma renegociação de dívida, eu já tinha cadastrado um CPF, eu já tinha mandado uma Caraca. ordem de pagamento para o exterior. Eu falei, gente, isso tudo não vai caber na minha... Não tem HD para isso, para Aham. muita informação. Porque um banco do tamanho do Banco do Brasil, que atende do pequeno agricultor à grande empresa, que atende pessoa física, que atende MEI, que atende PJ, que atende setor público, é muito complexo. Uhum. Então, eu acho que no próprio dia a dia, como eu, no meu primeiro dia que eu liguei, eu falei, mãe, eu não sei se esse negócio vai dar certo para mim, não. Aham. Eu acho que a gente vai aprendendo mesmo. Não, e eu fico imaginando, assim, não sei como é que era a tua bagagem na época, mas o pessoal mais novo, assim, na época de faculdade, mal sabia
pedir um cartão no teu nome, não entendia direito. Perfeito. Tipo, eu ver meus primos assim. Eu ainda, vamos dizer assim, tive uma mini formação, porque eu ajudava meus pais lá no trabalho deles. E eu fazia tipo um office boy. Eu levava malote no HSBC para depositar os cheques e tal. Ia lá, depositava o envelope fora e etc. Então eu tinha uma noção mínima ali do funcionamento, assim, desse lado de fora. Mas eu sempre ia e ficava muito tempo na fila. Eu pegava todos os papeizinhos. Então tinha um papel explicando seguro, tinha um papel explicando outra coisa, não sei o quê. Você ficava ali estudando. É, eu ficava lendo. Eu falava, o que é isso aqui? Porque tinha muito papel. Eu falava, vou pegar esses negócios aqui, vou passar o tempo. Só que eu fico imaginando, assim, olhando hoje, como é que você, putz, na época de faculdade, você sai do jornalismo e do nada te inunda com esse monte de coisa. Enfim, beleza, tem universidade, mas entre você entrar na universidade e se graduar na universidade corporativa, vamos dizer assim, leva um chão, né? Imagino que deve ser um baque muito forte. Eu acho que eu tive o privilégio de, em casa, aprender um pouco de educação financeira. Meu pai sempre teve essa preocupação, então inclusive, eu era correntista do banco antes de entrar no Banco do Brasil. Eu tinha ali minha conta jovem, eu fazia alguma movimentação, meu pai me ensinou ali o básico do, olha, essa é a sua mesada, isso daqui você tem que guardar de dinheiro, eu já fazia estágio, então ó, você ganha isso, importante você ter uma reserva. Então, tinha noções básicas ali como cliente pessoa física, mas é muito mais complexo que isso, né? E uma coisa que me dói até hoje é pensar por que a gente não tem esse conteúdo na escola, né? Por que a educação financeira não é uma matéria básica para que todo mundo aprenda? Porque em algum momento da sua vida, todo mundo vai precisar lidar com o banco, né? Todo mundo vai precisar de ou ter um crédito, ou fazer um investimento, ou pensar na proteção do seu patrimônio, e a gente não aprende isso no ensino regular, né? Sim, eu tenho até... Eu me sinto que eu preciso me preparar. Tipo assim, eu já falei assim, será que eu deveria... Dois momentos. O PGBL e VGBL, eu falo assim, cara, toda vez eu tenho que parar pra ler... Lembrar qual é a letra de exato. cada um. E pensando no financiamento imobiliário, cara, eu tenho que tirar um tempo pra estudar isso daqui, porque eu não consigo tomar uma decisão consciente só navegando ali e escolhendo. E, putz, tô há quantos anos estudando e tô no meio e eu sinto essa insegurança. Então você imagina quem tá longe. É isso, né? Bancários, a gente vai fazer um investimento, você para e fala, calma aí, tem que olhar direito esse portfólio, deixa eu ver qual que é a Aí tu vai no amigo, né? Aí tu vai lá no grupo, pessoal, qual que é o gabarito aqui? Qual que é o melhor? Exatamente. Não é fácil. E aí, puxando um pouco pro Open Finance, talvez aí o Open Finance possa ajudar muito, né? As coisas serem mais comparáveis, a informação ser mais fácil e talvez até a máquina trabalhar com mais precisão para indicação, né?